Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não só o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo é para você que fez o Enem 2022 e para você que está estudando para qualquer outra coisa e parou aqui nesse vídeo. E calma. Essa é a questão 163 do Enem 2022. Vamos resolver ela e vamos entender o que ela está desenrolando. Fala assim: em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Nele há, atualmente, 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, R$ 8.000 e R$ 12.000. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte. Perfeito. De tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse R$ 12.240. Perfeito. Uma pergunta, e é uma pergunta para ficar atrás da sua orelha: como é que ele calcula esse salário médio mensal? Bom, vamos pensar nisso aqui quando a gente estiver desenrolando as questões. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores. Mantido o número atual de professores, 60 e 40, com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo, quanto? Por que ele coloca no máximo quanto? Porque aqui ele fala que o salário médio não pode ultrapassar 12.240, o salário novo, né? Mas note que é uma questão com muitas informações. Então a primeira coisa que você deve fazer é organizar essas informações em um lugar externo, tá certo? Então eu vou organizar aqui em cima, ó. Eu vou organizar em ordem, em ordem, de modo que os primeiros parágrafos, depois o segundo e por aí vai. No primeiro parágrafo, as informações que foram marcadas é que tem 60 mestres e tem 40 doutores. Perfeito. E quais são essas informações a mais? Os mestres, eles ganham R$ 8.000. E os doutores, eles ganham R$ 12.000 cada um. Oxe, massa demais, mano. Me deu um ano desse salário. Top. Perfeito. Perfeito. E aí, primeira informação já está lá. Vamos continuar nas informações. Depois, ele fala o seguinte, ó, no primeiro parágrafo a gente já desenrolou. Vamos para o segundo. Ele diz que vai ter um aumento para o ano seguinte, certo? Então esses salários vão ser alterados. Só que, qual é a única condição? Que o salário médio mensal, colocar assim, ó, salário médio mensal desses professores não deve ultrapassar R$ 12.240, certo? E aí você pensa, como diabo ele fez essa média? Pense, o que é a média? É a soma dos valores dividido pela quantidade. E quais são esses valores? São os salários, perfeito? Só que esses salários só é 8.000 e 12.000, e aí que você se engana, porque é o salário médio de todos os professores. Existem 60 mestres, então soma o 8.000 60 vezes, e são 40 doutores. Soma o 12.000 40 vezes, porque é o salário total, e divide por quanto? Divide por 100. E aí você pensa, que diabo de conta é essa? Calma, porque neste caso, observe que mestres e doutores são o quê? São uma frequência de ocorrência. Se é frequência, então é média ponderada. Seria multiplicar 60 vezes 8.000, 40 vezes 12.000. Perfeito. Isso são as informações do ano passado, do ano que eles estão. Porém, essa média de 12.240 é a média do ano seguinte que deve ficar estabelecida, que não ultrapasse isso aqui. Perfeito. Então, vamos continuar as informações. Depois ele fala assim, ó, a universidade já estabeleceu um aumento salarial, já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres
E precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores. Então a gente consegue saber qual vai ser o aumento percentual dos mestres. Por quê? Porque ele diz que vai ter um aumento, deixa eu dividir aqui também, um aumento de 25% para os mestres. E aí você pensa, como a gente vai descobrir esses 25%? Lembre-se, esses 20% é relacionado a quem? Relacionado ao salário dos mestres. Então vai ser, se você já tem aqueles bizus de porcentagem que tem no nosso Instagram, vá lá, desenrolar. E lembre-se que você pode se inscrever aqui, já ia esquecendo disso. Inscreva-se, comente, dê o seu feedback dizendo se gostou. Compartilhe com seus amigos, vai nos ajudar muito, e curta para esse vídeo chegar a mais gente e a gente estourar esse YouTube. Perfeito. Então, ó, vamos lá. Esses 25% vai ser relacionado a quem? Vai ser 25% do salário dos mestres. Por quê? Vai ser o quanto vai aumentar. Então vai ser 25%, e se você viu no nosso Instagram, é 25 vezes 8 mil, certo? E aí você pode fazer por um bocado de macete que tem aqui, mas eu vou fazer do jeito que é melhor de visualizar. 25% é 25 por 100, que eu multiplico por 8 mil. Eu posso fazer algumas simplificações, corto o 2,0 do 100, corto o 2,0 do 8 mil, já que é uma multiplicação de frações, e fica somente 25 vezes 8 vezes 80. 25 vezes 8 dá quanto? Dá 200. Como é 80, então acrescenta outro zero. Então, o aumento salarial dos professores é de quanto? De R$2.000. Por que R$2.000? Porque não aumentou 25%, significa dizer que 25% de 8 mil, que é o quanto ele ganhava, representa 2 mil. Então, existiu esse aumento, tá certo? Então, qual é o novo salário? Ou seja, o novo salário dos mestres vai ser de quanto? 8 mil mais 2 mil, R$10.000. Esse é o novo salário dos mestres. Perfeito. E aí a gente já pode pensar em algumas ideias bem interessantes para nossas contas. Por quê? A gente já pode pensar no final da questão, porque a gente já fez até aqui, ó. Vamos continuar. E diz assim, ó, mantido o número atual de professores, ou seja, 640, com suas atuais titulações, mestres e doutores, qual será o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores? Perfeito. Só que você olha assim e fala, como te acha eu vou saber que eu não sei quanto é que os doutores vão ganhar no próximo ano, não sei quanto aumentou. E aí que entra o detalhe. Por quê? Porque a gente vai passar a olhar para uma ideia muito interessante, que é uma ideia que eu costumo chamar de consequência da média. E se você viu alguma aula nossa, se você participou, você viu que é uma questão muito interessante que fala sobre o seguinte: às vezes o Enem, e muitas vezes ele coloca a média na questão e pede para que você identifique um resultado naquela soma que a gente faz para descobrir a média que vai satisfazer. É o que ele diz aqui. Por quê? Vamos pensar agora no novo ano. O que acontece no novo ano? Qual é o salário dos mestres? O salário dos mestres no novo ano, colocar assim, ó, mestre, é de 10 mil conto, 10 mil reais. E quantos mestres são? Vou até mudar a cor. São 60 mestres. Perfeito. Bom, quais são a quantidade de doutores? É o que a gente não tem. Doutores. É o que a gente não tem. Eu não sei qual é a quantidade, quanto vai ganhar os doutores no novo ano. Mas eu sei a quantidade. São 40 doutores. Perfeito. E aí, a outra informação que a gente tem é que eu sei quanto é a média salarial dos mestres e doutores no próximo ano. É de quanto? 12.240. Então, com essas três informações, a gente vai conseguir descobrir o planeta. Por quê? Porque agora é só pensar naquela formulazinha da média. Por quê? Como é a fórmula da média, a gente tem isso aqui, não é? Ó, média vai ser igual a... Aí soma os valores e divide pela quantidade, não é isso? Lembra aquela formulazinha? Mas a gente tem o quê? A gente tem
a média ponderada, não é isso? Se é média ponderada, então você vai ter aqueles cuidados com a frequência, tá certo? De modo que você vai estabelecer o seguinte, colocar aqui de novo. Bom, qual é, se a gente quer saber a média dos mestres e doutores, a gente tem que colocar esses valores, né? Qual é o novo salário dos mestres? 10 mil conto, 10 mil reais. Só que esses 10 mil é só um mestre? Não. São quantos? São 60. Ou seja, isso aqui representa o quê? A frequência que está ocorrendo. Perfeito? E eu somo com quem? Com os doutores. Quanto é que os doutores vão ganhar? Eu lá sei, então vou chamar de X. Eu multiplico por quem? Eu multiplico pela quantidade de doutores que tem. São 40. Perfeito. E eu vou dividir por quanto? Lembra que média ponderada é aqueles pesos ou frequências que a gente chama? A gente divide pela soma das frequências. Por quê? Porque é o acumulado, é o total. Então a gente vai dividir por 100, porque nesse 100 representa os doutores e os mestres. E aí você pensa, como diabo eu vou fazer, já que eu tenho um X e tenho um M? Só que lembra que o M é o quê? A média. Então, nesse lugar desse Mzinho, a gente vai colocar 12.240. E pronto, caiu numa equação muito top. Porque eu vou fazer aquelas equaçõezinhas, né? Esse 100 está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar 12.240. E aí, ó, como é uma multiplicação por 100, eu só preciso acrescentar 2 zeros aqui no final. E aí eu tenho quanto? 1.224.000. Isso aqui vai ser igual, e agora eu vou fazer os resultados lá de cima. 10 mil vezes 60. Eu coloco 6 e conto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 600 mil mais 40x, que isso aqui não tem o que fazer. Continha básica, perfeito. E a gente vai ter o seguinte, equações, não é? Se eu quero saber quem é x, então esses 600 mil eu passo lá para o outro lado. Vai ficar assim, 1.224.000 menos, já que esse 600 está somando, ele passa subtraindo, menos 600 mil. Isso aqui vai ser igual a 40x. Perfeito. Agora é só fazer a subtração, não é? Então vai ficar 1.224.000 menos 600 mil. Ó, 1.200.000 menos 600 mil dá quanto? Dá 600 mil. Como aqui tem esse 24, então vai ser 624 mil que sobra. Isso aqui é igual a quanto? Igual a 40x. Perfeito. Pronto, continha básica. O x, portanto, vai ser quanto? Vai ser 624 mil dividido por 40. E aí você pode fazer algumas ideias aqui. A primeira é, como eu tenho um zero embaixo e um zero em cima, eu posso cortar. Fica 62.400 dividido por 4. Macete, ó. E não se preocupe com qual você faz a divisão, ó. 60 dividido por 4 dá 15 mil. Só que aqui eu estou considerando 60 mil. Aqui tem 2.400 a mais. 2.400 dividido por 4 dá 600. Então, 15 mil da divisão dos 60 mil mais 600 dá 15.600 reais. Ou seja, esse é o salário que os doutores vão ganhar. E aí você pensa, bom, mas o que a gente achou? Já que não tem nenhum resultado assim. E aí que vem o ponto. Por quê? Porque ele quer saber o aumento salarial em porcentagem. E aí é outro macete que todo ano tem no Enem, é muito comum e teve ano passado. É o aumento percentual. O que é isso? É uma comparação entre o valor inicial e o valor final. Bom, a gente quer saber quem? A gente quer saber os doutores. Os doutores anteriormente ganhavam 12 mil reais. E agora eles passaram a ganhar 15.600 reais. Perfeito. Aí você pensa, bom, ok. E aí, o que a gente faz com isso aqui? A gente vai primeiro pensar, ele quer saber em porcentagem, não é? Mas primeiro a gente vai pensar o aumento salarial em dinheiro. Quanto aumentou de 12 mil para 15.600? Aumentou
3.600. Faz uma subtração aqui. Bom, para fechar, esse aumento de 3.600, ele aumenta em relação a quem? Em relação ao valor final ou valor inicial? Ele aumenta em relação ao valor inicial. Por quê? Porque ele sai do 12.000. Pronto, a gente tem a fraçãozinha. E aí eu posso simplificar. Fica 36 dividido por 120. Se você fizer a conta, isso aqui vai dar 0,3. E 0,3 é 30%. Ou seja, o aumento máximo no salário dos doutores deve ser de 30%, que é a letra D. Se for mais, ultrapassa a média de 12.240. Perceba que é uma questão grande, uma questão que vai em muitos locais. Por isso que, apesar de ser uma questão fácil, tipo, faz média, faz multiplicação, faz porcentagem, só que é uma questão boa para você treinar na sua casa, tranquilo, fazer com calma, por conta de macetes, de ideias que você vai praticando e vai analisando. Mas para o Enem, é uma questão que você pode fazer no final. Você lê ela, entende o que é para fazer, mas não, vou fazer agora não, vou para as mais fáceis e depois volto nela. Perceba que a gente demora tempo explicando, para resolver pior ainda, entende? Então, não se preocupe, como eu falei, é uma questão boa para você treinar. Inscreva-se, compartilhe. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários, vá lá no Instagram e manda mensagem, lascou aquele vídeo ali. E aí, show, certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau.